que vocês fizessem uma tabela de equações, né, para acompanhar as aulas, inclusive agiliza até na avaliação. Então, hoje é a aula 3. Inclusive, eu coloquei a aula 3, a de amanhã, primeiro horário, a gente vai fazer exercício, e segundo horário, viscosidade, tanto cinemática como dinâmica, lei de Newton da viscosidade. E exercícios ainda. Agora, a aula de hoje, a gente vai iniciar aquele capítulo 3, aula 3, capítulo 3 do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. Número de Reynolds, equação da continuidade e exercício. Lembrando que a equação manométrica, ao longo dos exercícios, semana quinzenal, né? Daqui 2 semanas, quando estiver com a terceira ferramenta, a equação de energia, então serão 3, a equação manométrica da continuidade hoje e da energia. Sempre estarão aparecendo. Tem um exercício geral que cobre tudo isso aí que eu estou falando. E aproveitando, mais um recado, eu coloquei a lista de exercício geral, são 10 exercícios valendo 2 pontos para o semestre. Vou entregar lá na fase da avaliação. E coloquei 6 tarefas, valendo meio ponto cada, e entrega tudo lá no final. Mas nem tudo, acho que 90% não foi comentado, ainda é cedo, porque aqueles exercícios referentes à estática dos fluidos não vai abordar agora, né? Não vou cobrar. Então, a ideia é, para cada quinzena, executar uma tarefa, só que eu já coloquei tudo lá no Fisicatrônica. Tá certo? A aula de hoje, de amanhã, os 2 horários, lista de exercícios, geral, 2 pontos, 6 tarefas, meio ponto cada, 3 pontos, e lá no final a avaliação simples, estamos esperando as férias já. É brincadeira, hein? Bom, então vamos para a aula, né? Deixa eu dar uma verificada aqui. Vou tentar. Gente, fica aí, eu vou desconectar. Deixa eu ver um negócio aqui. Um colega aí falou que o microfone está dando eco. Para mim está normal, professor. Tá, então deve ser para ele lá. Senão eu posso dar uma carga no Zoom ou desconectar a caixa de som aqui. Mas veja. Leonardo falou que está de boa. Rodrigo, professor, esse conteúdo está disponível onde? Fisicatrônica, lá naquele site. Escreve Fisicatrônica. Qualquer buscador você acha lá. Procura fenômeno de transportes. Bom, então vamos em frente, né? Vou compartilhar aqui a aula 3. Não assustem, vai devagar, não tem como fazer tudo. Eu vou fazer as 6 tarefas já. O professor está louco. 6 trabalhos lá. Vocês já entraram para ver? Uma vez lá no ano passado falou, reclamando que era muita coisa. Cada trabalho é uma perguntinha só. Só tem um simulador que a gente vai ter uma aula para isso. Uma atividade ela responde um pouco mais de perguntas, né? Conforme você vai
escolher um tipo de problema na simulação. Você que escolhe. De resto, é uma questão só. E a lista está aglutinada, eram 2 listas, né? Daria um total aí de quase 20 questões. Eu reduzi para 12, depois eu pensei melhor e passei para 10. É tudo para entregar lá no fim, deve ser início de junho, por aí. Bom, então vamos lá. Então, número de Reynolds. Tem autores que colocam NR. Eu vou usar a notação do Brunetti, que é RE. Tá? Alguma distância é Bzinho, diâmetro é D maiúsculo. Beatriz, os exercícios tá no Física Trônica. Física Trônica. Nosso site de contato lá. Beleza? Vou compartilhar agora a área de trabalho, porque está imaginando que está com algum problema na... Esse Zoom está falhando para pegar a área do aplicativo. Vamos ver. Agora está com a tela toda aí. Estão vendo? Tá ok? Um pouco embaçado ainda, professor, mas está dando para ler. Às vezes é da própria tela mesmo. Você está usando o celular? Notebook, dá para ler normal. Às vezes, se for horas, às vezes não dá para ler. Wi-Fi ou é cabo? Wi-Fi. Ah, então. Pode ser um dos problemas. Então, ó, número de Reynolds. NR, alguns autores. O Brunetti usa RE. E aí, vou contar a historinha do experimento dele. Século XIX, 1843 aproximadamente, ele colocou esse tubo aí com uma tinta escura. Ô, gente, só vou fazer dessa vez, tá? Vou dar uma carga no Zoom, estou saindo e estou voltando aí.
Bom, tá aí. Número de Reynolds, RE. Tubo com uma tinta preta. Líquido colorido, pode ser. Aí, o que acontece? O Reynolds queria saber como é que ficaria a passagem das moléculas, as partículas do líquido colorido ou preto nesse tubo de vidro, que no caso é transparente, cujo diâmetro é D. Então, tinha uma válvula. Esse tubo com a tinta era inserido num recipiente com água, que é controlado por uma válvula. E ali, ele abrindo a válvula, aumentava o fluxo, né? A vazão. A vazão a gente vai estudar daqui a pouco. E ocorria um processo de escoamento transitório, tá? E depois ele se tornava turbulento. Esse número de Reynolds é um número adimensional, um número puro, a gente vai ver na equação no próximo slide. E o escoamento, no nosso estudo, serão sempre em um regime permanente. Regime variável é nos capítulos lá do 10 para frente lá do Brunetti. Não veremos em fenômeno de transporte. Somente mecânica básica e aplicada. Mecânica dos fluidos para engenharia mecânica e mecatrônica. Tá? Quinto e sexto período, respectivamente. Básica e aplicada. Isso ano que vem. Então, os demais não. Agora, um dos parâmetros, turbulência entre hidráulica, no caso de engenharia civil. Né? Existe um monte de números na mecânica dos fluidos. Por exemplo, no CELT, rugosidade. Esses números não serão inseridos aqui no nosso estudo de fenômeno de transporte. Então, voltando, ele aumentava o escoamento, a princípio um filete laminar, então o escoamento é laminar, de repente começava a ter um movimento transversal das moléculas da tinta e em um certo momento se tornava caótico. Exemplo, o cidadão acende um cigarro, tem um filete linear, planar, é um escoamento laminar, de repente ele passa por um escoamento transitório e logo na sequência se torna turbulento. Ora, você pode equacionar o que ele pensou, ele tirou da natureza e obteve a equação. Dá intuitivamente para a gente fazer uma analogia e ver quem é proporcional ou inversamente proporcional a esse número de Reynolds. Se alguém quiser responder no microfone, o que você acha? Uma tubulação está trafegando água e ocorre um aumento da velocidade dessas moléculas de água na tubulação. O que isso tem a ver com o número de Reynolds? Ele vai ficar constante com o aumento da velocidade? Ou vai diminuir? Ou vai aumentar? O que você acha? Põe em mente que esse número, conforme aumenta, denota turbulência. Então, você acha que aumentando a velocidade aumenta o número de Reynolds, diminui ou não afeta em nada? Aumenta. Aumenta. Beleza.
É isso aí. Obrigado pela participação. Não está valendo ponto, não. Horas. Pode ser que apareça um desafio aí, só que eu dou um tempo maior, né? Um ponto na média, além de todos esses pontos que eu falei no início, para compor a nota final. Sempre a gente vai estar falando disso aí. Apesar que nota é um mero número, a gente está interessado no conhecimento. Espero que vocês terminem o semestre com algum conhecimento e de utilidade. Então, acertaram. Outra coisa, será que a viscosidade, que é um item que a gente vai ver amanhã, a gente está pensando intuitivamente, tirando da natureza os parâmetros. Imagina que se troquei a água pelo óleo. O que acontece com esse número de Reynolds? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Então a velocidade é proporcional e a viscosidade, a gente vai perceber que as viscosidades cinemáticas, que depende da dinâmica, amanhã a gente vai tirar essa dúvida, e respectivamente é o Ni e o Mi, letra grega. O Ni é a cinemática, inversamente proporcional, como acertaram e já falar, e a Mi depende dela, que é a letra grega Mi, né? Viscosidade dinâmica dividido por ρ. A gente vai definir isso amanhã. Agora, quem que é o Mi? O Newton tirou da natureza também. Você pode conseguir também. Fica para amanhã. Agora, então o ρ depende da velocidade, tá? V maiúsculo é volume, né? V minúsculo é velocidade, e o Ni inversamente proporcional. Essa é a parte física. E tem um parâmetro que depende da geometria, ou o raio ou o diâmetro. Se você aumentar o diâmetro da tubulação, tende a aumentar a turbulência. Compara uma mangueira de água e aqueles tubos de saneamento enorme, sei lá, 5 metros de diâmetro, e aí você observa o escoamento total, ocupando toda a área transversal da mangueira e do tubo. Você percebe que tende a um aumento da turbulência. Então, é diretamente proporcional ao diâmetro. Está aí a divisória. Na sequência, eu vou mostrar a equação. Aí, um corante. Primeiro caso, laminar, um filete reto. Depois começa a ter uma tendência de uma oscilação transversal, transiente ou transitória, e depois um movimento caótico, e aí turbulento. Professor, mas isso tem a ver com a vazão de água que está saindo do tubo? O número de Reynolds não depende da vazão. A vazão depende da velocidade, o número de Reynolds também depende da velocidade. A gente vai ver hoje sobre vazão. Mas essa velocidade aí é em relação ao quê? Velocidade do fluido. Fluido passando aqui, aí soltou um filete colorido para perceber o transporte das moléculas do corante. Daí, se for laminar, linear, transitório ou transiente, começa já a sair dessa reta, e o turbulento é caótico. Você não consegue definir a trajetória das moléculas aí em vermelho. Então, e a vazão não é a tradicional essa equação, vou definir ela também. Se conhece de outra maneira a vazão. E aqui é velocidade, não é volume, vezes A. Mas é cedo. Então, o número de Reynolds, a equação, como eu falei no primeiro slide, mas pode ser que apareça dessa maneira. Como eu não defini ainda as viscosidades,
como o Ni é igual ao Mi por Rho, então, e é inversamente proporcional, então você inverte aqui Rho por Mi. Ó, Rho por Mi é o Ni. E o diâmetro é 2R. Depende, se ele te der o raio, te der o Rho e o Mi, Rho é mais específico. Para quem perdeu o estático dos fluidos no ano passado, eu repeti na primeira aula. Ou o diâmetro, né? Que é 2 vezes o ar. E aí, podemos colocar igual aqui. Então, o valor até 2.000, o escoamento é laminar. De 2.000 a 2.400 é transitório. E acima de 2.400 é turbulento. Veja, o regime permanente, todos no nosso estudo nesse semestre. Regime variável, tipo, tem um vazamento, não estudaremos aqui. Apesar que pode estar acontecendo turbulência também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O 2R ele mesmo, em cima? Bom, fala aí no microfone, depois eu vejo lá no chat as perguntas. Se é perguntar algo aí. Ângelo, que aquele R, 2R ali em cima mesmo? Diâmetro é 2 vezes o raio. Concorda? Então, se deu raio, você pode usar a primeira direta. Deu Ni, a gente vai decifrar isso amanhã, segundo horário. Professor, como é que chama essa letra que compõe o Mi dividido por Rho? Mi é letra grega, né? Amanhã vai estar o resumo é viscosidade dinâmica. O Ni, viscosidade cinemática. Ah, tá, entendi. E esse cara aqui é mais específico, Rho. Parece um R. Tem gente que confunde com P, hein? Pzinho é pressão que a gente está usando, pesão, peso. Tem um rabicho aqui que eu estou diferenciando pressão. Então aqui é Rho. Parece um 6, 9 invertido, 6 de ponta cabeça. Bom. Ô, Ângelo, esse Ni é tipo um U? É tipo um V, né? E lá no ensino médio, o cara usava o Mi como massa por volume. Errado, hein? Pega aquele livro lá do Nicolau Ramalho, continua, 10ª edição, tá lá. Mi vai ser viscosidade dinâmica. Parece um U. O Ni parece um V, mas não é. Você faz uma curvinha só. Aí o V é volume, V com rabicho é volume específico, não usaremos aqui, só em psicometria, estudo de temperatura de orvalho, umidade relativa do ar, absoluta, essas coisas. Meteorologia. Não cabe ao curso. E Vzinho velocidade. Então, velocidade é V. Por esse motivo que esse cara é dinâmico, então a massa específica é Rho. Tá? E o peso específico é gama. Quando ele chama de massa específica lá no ensino médio, é raro. Tá? E esse D maiúsculo no número de Reynolds? O número de Reynolds alguns autores não R, vamos usar Re mesmo. RE, número de Reynolds. Certo? Deixa eu ver se tem algumas perguntas que tem que falar um negócio aqui também. Antes que eu esqueça. Ó. Ainda é cedo para falar seria maior vazão, menor pressão. Tá? Tem que definir a pressão está ligada à equação manométrica, né? Mas dentro da equação de energia tem pressão.
bem diferente daquela equação clássica da mecânica clássica. Energia cinética mais potencial vai ter uma carga de pressão também. Então é cedo para falar. Se a velocidade aumenta, está ligado a essa vazão, se ela diminui, se for um tubo na horizontal, não tem carga potencial, é dito tubo Venturi. Aquela história da pessoa que está, a moça lá lavando uma calçada, no bocal da mangueira coloca o polegar. Diminui a área, aumenta a velocidade. Desde que a mangueira esteja na horizontal. Se estiver inclinada, entra energia potencial em jogo. Não é só pressão e cinética, potencial também. Mas daí está longe, hein, para tirar essas dúvidas. Denilson, se fosse presencial, nós iríamos para o laboratório? Não, eu falei para vocês, né, que essa disciplina é puramente teórica. Porém, no online, temos chance, se não me engano, já na próxima quinzena, eu defino a equação de energia na quinta, e na sexta a gente vai fazer uma simulação importante para responder o trabalho 2, tá? Valendo meio ponto lá. Então, e não perca essa simulação, que é fazer ao mesmo tempo a vazão e usando a equação da continuidade, usando a equação da energia também. Duas coisas na mesma aula. Então, daqui uma quinzena. Professor, esse V maiúsculo aí é volume? Peraí. Seria porque ele aumentou a vazão é com Z, aumenta a pressão, já tinha respondido, ainda não tem uma relação de pressão. O Nil, já falei, Oswaldo. Aí você perguntou o quê? D? O V maiúsculo é volume? V com rabisco que a gente vai usar é volume específico. É exatamente a massa por volume, tá? Vzão, volume, V maiúsculo. V minúsculo, velocidade. Ni, que parece um V, viscosidade cinemática. Mi, que parece um U, letra grega também, é viscosidade dinâmica. Esses dois para amanhã, tá? Mas só de antemão para definir o número de Reynolds, que eu ia lá no início do capítulo 3, relacionado a movimento, parte dinâmica, é mecânica dos fluidos, e a parte de fenômeno de transporte, né? Transporte. E, erroneamente, o Brunetti comete falha na parte de estruturar o livro dele, porque no capítulo 6 ele devia ter colocado como sendo o capítulo 1. Estou embutindo alguma coisa sobre análise dimensional, sistema de unidades, repito sobre notação científica, número significativo, apesar que vocês já tiveram. O teorema dos π, vocês vão ter uma mecânica base aplicada, não, mecânica aplicada. Mecânica base, quinto período, para engenharia mecânica e engenharia mecatrônica. O teorema dos π, logo de cara, capítulo 6 lá. E tudo isso que eu estou falando, a revisão de equação da continuidade da energia, logo no primeiro dia, cai em prova. Hein? E eu vou um pouco além, eu vou lá no finalzinho, maio, junho, equação da quantidade de movimento. Tá? Então vamos em frente, senão vai explorar o horário aqui. Ô Romário, você perdeu o primeiro dia do plano de ensino, né? Agora só no finalzinho eu paro, se quem quiser cortar o microfone sobre a matéria, eu falo. Oi. Lá na disciplina online, você baixa em PDF, está toda a bibliografia. 3 básicas, 5 complementares, regra MEC. Falei no primeiro dia de aula. Beleza?
Ô, Ângelo, você pode falar de novo ni e mi, a diferença aí que eu comecei a notar, acabei esquecendo. Amanhã aparece de novo. Segunda aula, vou falar de viscosidade. A dinâmica é o mi, a cinemática é o mi. A viscosidade cinemática tem uma relação que só depende do mi e do rho. A dinâmica tem que definir ela. Vou tirar da natureza, mas é a aula de amanhã. Lei de Newton da viscosidade, século XVII. Certo? Rho é massa específica. Massa por volume. Aula da quinzena passada. Bom, vamos ao que interessa. Número de Reynolds. Já caiu em prova, no presencial, questão inédita que eu montei, dando o raio da artéria aorta, dando a massa específica do sangue, a viscosidade dinâmica, a velocidade de escoamento pela artéria. E perguntava se o escoamento era laminar, era para classificar, transitório ou turbulento. Então, você tinha que, não era dada a equação, você tinha a tabela de fórmula na lousa, e aí tinha que, num jogo de Lego, identificava qual era, podia usar essa ou essa, como foi dado o raio, o rho e o mi, então aplica a primeira equação, Reynolds, isso é redundante, colocando 2R é o D, rho por mi é o ni, tá? Então, se eu usar a primeira equação, calculando, dava 1667, é um número puro, adimensional. Como o valor é menor que 2.000, então o escoamento era laminar. Isso pode aparecer, não está na lista de exercício agora. Pode aparecer numa avaliação? Pode. Parecido, pode ser no lugar do sangue, outra coisa. Por que adimensional? Capítulo 6, que não veremos, espero que foi explorado em estática dos fluidos pelo professor, tá? Devia estar no capítulo 1. Primeira coisa em física é falar de sistema de unidades. São 5, falei, vou repetir. Ele vai trabalhar com o sistema inglês, são 2, a gravitacional e ponderado. Mas o sistema internacional, o CGS, que é o gaussiano, centímetro, grama, segundo, o MKS, TEP, a gente vai trabalhar com esses 3 aí. E, vocês sabem, tem grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Então, por exemplo, se você pegar essas 3 grandezas e colocar em colchete, mas eu suprimir, para fazer análise dimensional, a gente costuma colocar envolvendo a grandeza colchete. Mas a velocidade é massa, é metro por segundo, né? ms. O diâmetro, você pode usar essa outra, a primeira aqui, ó, também. Talvez vocês conhecem mais. Então, vamos começar de novo. O 2 não entra, número não, só grandeza. Terá em colchete, mas já vou colocar a unidade, grandeza fundamental. MKS, Sistema Internacional, tá? MKS. Só essas 3 já basta. Se fosse usar eletricidade, tinha 1 ampere. Se fosse usar temperatura, tinha o Kelvin. Mas para nós é comprimento metro, massa quilograma, tempo segundo. Tem que estar essas MKS. Metro, quilograma, segundo. O raio já é metro. Beleza. Velocidade, metros por segundo. Já vou colocar no denominador o segundo. O rho é o quê? Lá da primeira aula, massa por volume, não é? Então, quilogramas por metro cúbico. E o mi, vou adiantar, a unidade internacional é paz. Tá? Aguarde que é para amanhã. Paz, Pascal segundo, ou Newton vezes segundo por metro quadrado. Por quê? Pascal é Newton por força por área. Newton por metro quadrado. A gente viu na definição de pressão, na quinzena. Vocês viram estática dos fluidos também. Certo?
Porém, olha aqui, ó, o metro, ele está dividindo o mi. Então, é fração de fração. O metro quadrado, você tem que colocar ali em cima, tá? Mas antes, vamos resolver um fato. O segundo tempo, o metro está como grandeza fundamental. O Newton é derivado. E Newton é força. Força é o quê? Massa de aceleração. Massa, quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, no lugar disso, eu vou colocar quilograma. Já tinha um segundo lá, né? Tem um metro também, ó. Vou colocar um metro por segundo ao quadrado, o Newton, e colocar os que estavam lá. O segundo e o metro quadrado. Então, esse quadrado com excesso já era, sobrou um S no denominador. Esse metro, um metro também no denominador. Então, quilograma aqui embaixo e segundo metro lá em cima. Porque é fração de fração. Você está tendo quilograma por, tá? Então, já vou colocar lá, revertendo, segundo vezes metro. Veja, ficou quilograma no denominador, não, numerador, quilograma, segundo metro cúbico. 1. Embaixo, denominador, quilograma, segundo metro cúbico. Tá aí, ó, adimensional. Não tem unidade. Então, sempre um número sem unidade. Vamos em frente. Vamos definir vazão para chegar na equação da continuidade. Lá no ensino médio, você só viu isso aí, ó. Vazão em volume ou volumétrico. Mas a gente vai ver também em massa e em peso. Exemplos, ô Marcos, a gente vai ver exercícios. Então, olha lá. O Tipler costuma usar I pensando em corrente. Corrente, no caso, análoga à corrente elétrica, é a corrente do fluido. Tá? E pode ser que coloque um Vzinho. Alguns autores colocam esse V. O Brunetti coloca somente Q. A gente vai usar somente Q, tá? Parte dos exercícios. Essa é a forma mais simples. Você tira da natureza que eu falei. Você tem uma torneira, abriu ela na seção transversal, no bocal, é tantos litros por segundo que passa ali. Isso é vazão. Então, é volume por tempo. Toda vazão em massa e em peso também vai ser dividido por tempo. Seria um intervalo de tempo, ΔT, porém, já usando a notação do Brunetti, ΔT é T menos T0, T0, 0 no cronômetro, ele é 0, então ΔT é T. E aqui é o Vzão maiúsculo. Então, vazão é V por T. É corriqueira, fácil. Porém, a mais complicada, se eu falar para você, como vocês viram lá naquele desenho do fluxo lá no Reynolds, aparecia que a vazão era a velocidade vezes a área. Se eu falasse, a vazão é a velocidade vezes a área, vai cair do céu, vai ser um decoreba. Agora, esse aí você tira da natureza fácil. Então, tanto em litros é usual, né? Não está no sistema internacional. Poderia, então, ser 1 litro, já reforçando, tudo isso vai aparecer em exercício. É 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, metros cúbicos por segundo, essa seria a unidade da vazão volumétrica no sistema internacional. Bom, como que eu chego na vazão velocidade vezes área? Então, você tem um cilindro, é um tubo, e essas áreas tracejadas,
você tem uma distância entre elas. Se você pegar a área, se é um cilindro, a área é um círculo, vezes a distância, te dá volume. Volume, vesão. E aí, vamos colocar na definição da equação anterior a distância D vezes a área no lugar daquele volume. Está aqui, ó. Dividido pelo tempo, eu tenho a vazão volumar. Mas veja, espaço, ΔS, que é o D aí, dividido pelo tempo, é velocidade. Então, é importantíssima essa equação. Vai para a tabela de equações, pode colocar essa primeira, que alguns exercícios pode usar para achar a vazão volume, tantos litros por segundo, passando ali. Te dá o volume, te dá o tempo, você já acha a vazão. Ah, mas ele não deu volume nem tempo, deu velocidade e a área, você acha a vazão. Tá? Então, e tendo a vazão e a área, você acha a velocidade. Basta passar a área dividindo. Geralmente, no saneamento básico, se coloca lá tem um tubo Pitot, tem um tubo Venturi. A finalidade do Pitot, que é usado em aeronave também, é para medir velocidades. Então, se você tem a área, né, na tubulação, e aí, medindo a velocidade do fluido, você tem a vazão ali. Não precisa ficar cronometrando. Coloca uma tinta aqui preta, na hora que ela passou aqui, passa aqui de novo, você tem a distância, divide pelo tempo, você acha a velocidade também. Método cinemático, mas você pode usar pela mecânica dos fluidos, usando medidores, sensores. Certo? É isso aí, Matheus. É metros cúbicos por segundo. Sistema internacional. E como é que ficaria a vazão em massa? Como eu falei, é sempre aquela grandeza dividido pelo tempo. É fácil de tirar da natureza essa definição. Não tem uma complicação como aquela anterior da velocidade vezes área. Mas usa a relação sempre da vazão em massa com a volumar, como a de em peso também, com a em massa e com a volumar, que veremos na sequência. Então, a vazão em massa é a razão da massa pelo tempo. E, neste caso, no sistema internacional, seria quilogramas por segundo. Em exercício, vai treinar mais essas unidades aí, transformações. Falei hoje, falei na quinzena passada, mais específico, o professor que não dormiu na aula dele no aulão, não é? Se Rho é massa por volume, então a massa é o Rho vezes o volume. Tá aqui, ó. Substitui lá na primeira equação, tabela de equações aqui, aí fica ρV. Olha aqui aparecendo volume por tempo. Volume por tempo é o QV, ou somente Q. Não vou usar o I do tipo. Capítulo 13, volume 1. Muito sintético também. Mas o nosso Q, ou QV, que é a vazão em volume, ou volumar, volumétrica, é velocidade vezes área. Então, a vazão em massa é o ρVA. Massa específica, velocidade vezes área. Ele não deu a área. Se é um tubo, πr ao quadrado. Costumo usar muito quando ele dá o diâmetro. πd ao quadrado sobre 4. Bom, se for circular. Beatriz, eu não entendi. Todos esses seriam corretos? Quem? Todos eles, estes. Se for aquilo
que eu estava indagando a respeito da crítica contínua que usa o I está certo lá, QV está certo também, o Q está certo também. Vamos usar o Q. É isso mesmo, beleza. Está tudo certo. A crítica foi que é sintético lá, que ele aglutina parte cinemática e dinâmica no capítulo 13. Um capítulo, geralmente, mecanismos fluidos tem uma bíblia. O Brunetti ainda até que é meio menos páginas, mais tranquilo. Isso, Breno. É um jogo de Lego mesmo. Metodologia para resolver problemas de exatas, principalmente física. Primeiro é o português, interpretação do texto, os dados. Eu não costumo colocar os dados, mas se você tem dificuldade, coloca os dados do problema. Está no mesmo sistema, não está, transforma. O que ele pede, e aí relaciona o que você tem, o que ele pede, e é o jogo de Lego. A pecinha que está faltando. É a fórmula, a equação que está na tabela de equações. Tem várias, você acha ela, vai eliminando um monte, porque tem parâmetros que não tem nada a ver. Você quer calcular o número de renos, ele deu peso. Você quer usar o peso numa equação, aquela MVG, vai usar onde? Não usa peso. Então, achou o número de renos. Uma daquelas duas lá. É a mesma coisa. Depende de qual você quer usar. Você pode usar a primeira, transformar para a segunda para a primeira. Tendo a equação, tendo os dados, aí virou matemática, cálculo. Matemática serve para simplificar. Álgebra, reduz a parte literal, coloca a parte numérica. Resolveu, entra a física de novo. Está coerente o resultado? Tipo, densidade de uma mistura, 800 kg por metro cúbico, D1, D2, 1000. Qual que é a mistura? Você faz o cálculo, deu 1100. Não pode. Tem que estar entre 800 e 1000. Tá? Aí depois o português de volta. Ele pode explicar a situação. Pede no problema que você comente o resultado. Certo? Então é isso aí. Continuando agora a vazão em peso. Aqui nessa anotação, eu coloquei tudo de propósito para mostrar para vocês o que aparece. O Brunetti usa Gzão. Gzinho é aceleração da gravidade. Usaremos Pzão de peso, sempre. Então aqui não. E nem W do inglês lá, work e tal. Trabalho da força-peso. Então aqui vai ser QP, tá? Os exercícios vai reforçar isso. Depois só para lembrar. Então, pesão de peso e só. Então, QP é vazão em peso, peso por tempo. Ah, mas o peso é MVG. Tá bom. O nosso M, colocando aquela ρ, M por V, então M é ρV. ρVG. Coloca aqui. Então, aqui é o peso. Ficou, lembrando que ρG, quem perdeu estática, né? Gama PV, peso por volume. MGV, M por V é ρ, ρG. Então, ρG é o gama, peso específico, vezes um Vzinho que sobrou, dividido por tempo. Ah, mas o VT é o Q, ou QV, tá aqui. Então, olha que engraçado. O QM é o ρQ. O QP é o gama Q. Como o QP, né? Como o QV é V vezes A, então peso específico vezes velocidade vezes A. Qual seria a relação também do QP com o QM?
você pode pegar aqui o QP, ó, QP. A primeira lá, peso por tempo. M, G, T. Olha aqui, ó, massa por tempo. QM vezes G. É como se fosse peso, né? M vezes G. QP é igual a QM vezes G. Então, você pode também, tendo o QM, você tira o QP, basta multiplicar por G. Você tem o Q, multiplica por gama. Então, são as relações entre elas. A gente vai treinar muito em exercício. A segunda ferramenta, depois da equação manométrica, a equação da continuidade, é a alma desse semestre, junto com a equação de energia, brevemente. A equação de Bernoulli, lá na frente. Ora, o regime variável a gente está estudando, o regime permanente, sempre tem a seguinte definição. Vou reafirmando nos treinamentos, tá? Só para adiantar. Regime permanente, o QM, sempre será constante. Então, QM de entrada igual de saída, QM1 igual a QM2. Sempre. Mas o QM não é ρ, V vezes A? Então, ρ1, V1, A1 é igual a ρ2, V2, A2. Esta é a equação geral da continuidade. Um caso particular é quando o fluido é incompressível. Ou, numa tubulação, na seção 1, seção 2, entra e sai o mesmo fluido, sem mudar as propriedades. A seção constante. Então, se é o mesmo fluido, ρ1 é igual a ρ2. O ρ é constante. O ρ é constante, ρ1 é igual a ρ2. ρ1 é igual a ρ2, recai nessa. Um caso particular da equação da continuidade. V1A1 é igual a V2A2. Ah, mas VA é o quê? O QV, vamos usar o quê? Q1 igual a Q2. Somente nessa situação, regime permanente e incompressível ou mesmo fluido trafegando sem mudar as propriedades dele, a vazão volumar é constante, tá? Somente neste caso particular, tá? Agora, no regime permanente, sempre o QM é constante. Se está no mesmo local, o G é o mesmo, então o QP também vai ser constante. Mas sempre relaciona, pense num problema a primeira vez, equação da continuidade, resolve. É regime permanente? Não falou nada sobre o fluido. Não tem a palavra mágica, incompressível. E mudou as propriedades do fluido. Então, ρ1 é igual a ρ2. Você usa, então, QM constante. QM1 igual a QM2. Ou QMA igual a QMB. Não sei se é. Então, essa equação, como está escrito aí, apresenta a velocidade. Se você jogar o A1 para cá e vice-versa, o A2 para cá, você percebe que a velocidade é inversamente proporcional às áreas. Tá? E aí, daquele tubo Venturi, o bocal da mangueira, você já consegue responder. Em vez de fazer a mangueira, vou fazer uma redução. Tá? Reduzindo a tubulação com uma área menor. Digamos, vou deixar em centímetro quadrado, a área 1 valendo 2 centímetros quadrados. A área 2, metade, 1 centímetro quadrado. Aí o fluido é tudo água, não mudou propriedade nenhuma, temperatura, volume, então, pressão. Incompressível, pronto. O V1 na seção 1, seção 1 aqui, seção 2 aqui. V1 igual a 1 metros por segundo. Responde, se quiser no microfone. Qual é o valor da velocidade V2? É a mesma história
da moça que colocou o polegar no bocal da mangueira, reduzindo ela para aumentar a velocidade. Então, você está usando essa relação reduzida, porque ρ1 é igual a ρ2, é tudo água. E aí, quanto vale? 2. 2. Beleza? 2 metros por segundo. Então, o que você usou? ρ1 igual a ρ2, regime permanente, reduzir para a situação que as vazões volumárias são constantes, que é igual a Q2. Então, V1 a 1 igual a V2 a 2. V1, a gente vai fazer, estou treinando, mas a gente vai ver isso em exercício. Hein? Então, V1, 1, 2, vou dar um espaço, V2 vou achar, e A2, 1. 1. Aí você fala, pô, não tem que transformar para metro quadrado? Se você quiser, naquela regrinha nossa, né? 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. 1 centímetro quadrado, 10 a menos 4 centímetros quadrados. 1 centímetro cúbico, 10 a menos 6 metros cúbicos. Já fiz aqui na aula anterior. Então, para a área, 10 a menos 4. Mas você vai colocar ela membro a membro, então não há necessidade. Não precisaria nesse caso aqui. Certo? É como se não estivesse usando, divide um pelo outro dá 1. Então, V2 vezes 1, 1, dá ele mesmo, né? V2, 1 vezes 2, 2. Por isso que duplica. Guarda essa. Num tubo na horizontal não tem concorrência de energia potencial, a carga potencial. Isso vai ficar mais claro na energia, equação de Bernoulli. Então, o tubo Venturi horizontal não tem carga potencial. Onde tem redução? Aí, no caso, reduziu a área pela metade, a velocidade duplica. Guarda essa. Pode ser questão de prova, hein? E já é o primeiro exercício da lista. Daqueles 10 lá. E aquele exercício já caiu em prova. Leonardo, eu vou falar para o povo aí, mas nem sei o nome do professor que foi. Não quero nem saber. E não quero saber se você suou a camisa ou a turma suou. Às vezes o pessoal, pô, ele fala com um tom sarcástico. Não, ele está construindo as coisas. Ele falou assim, com todo respeito, mas não consegui aprender muito com o professor do semestre passado. É a mesma história lá no primeiro colegial. O professor, para não entrar em detalhes, que eu tenho vários exemplos que eu sei, deveria pendurar a chuteira e passar para outro, põe na lousa, não explica nada e vai, às vezes tem cinemática uns 3 anos do ensino médio. Aí você fala, não vi fluidos, não vi eletricidade, quero fazer mecatrônica, quero fazer engenharia eletrônica, não vi termo, quero fazer engenharia mecânica, está ferrado. Então, tem que suar muito a camisa para recuperar aquele ensino médio sucateado. Agora, se fez um ensino médio particular, creio que foi mais a sério. Porém, é o inverso, né? No meu tempo, o ensino público era perfeito. Além disso, eu não fiz nem cursinho. Passei em 6 lugares na época. O inverso que eu quero dizer agora, as universidades públicas são boas. Exemplo, USP. Fiz uma pós lá. Outra pós na Unesp. Unicamp. Federais, São Carlos, por exemplo. Federal do Rio Grande do Sul. Tudo na área de física ou astronomia. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. São tudo top. ITA, Centro Tecnológico de Aeronáutica, Engenharia Aeronáutica, se você optar. Mesmo na situação da crise da educação que vem desde a época antes do PT e continua, pensei que esse seria Salvador, mas continua.
tudo desestruturado e com a pandemia, situação grave. Então, vamos parar por aí, é isso aí mesmo. Então, eu não vou culpar nem o professor, nem o aluno. E às vezes eu tento começar do zero, mas não dá para ficar parando, porque a gente tem que seguir. E quando eu dou estático de estudos no presencial, o treinamento é visando o fenômeno dos fluidos, e essa matéria é visando hidráulica para civil e as mecânicas básicas aplicadas das engenharias mecânica, mecatrônica. Complicada. Né? Para finalizar, exercício, esse é simples, número de Reynolds, um tubo de 10 centímetros de raio, conduz óleo com velocidade de 20 centímetros por segundo, está no sistema CGS. Vamos ter que transformar para o internacional, dividir por 100 centímetros para metro. A densidade do óleo, 800, está no sistema internacional, não precisa transformar, quilogramas por metro cúbico, massa por volume, pode ser o D, pode ser o Rho. Seria o Rho se ele fosse puro, né? Substância pura. Viscosidade dele, ó, adiantando da aula de amanhã, esse é o tal do Pascal que eu usei hoje. Newton, Pascal, Newton por metro quadrado, vezes segundo. Tá aí. Newton segundo por metro quadrado. Também está no sistema internacional. E viscosidade, qual? Cinemático dinâmico. Hoje não dá para vocês saberem. Tá? Mas essa aqui vai ser um I, vai ficar claro amanhã. E essa é a dinâmica. Calcule o número de Reynolds e classifique o escoamento. Então, como ele deu o raio, eu usei aquela primeira equação. 2 vezes o raio, divide por 100, 0,1, está aqui. Vezes velocidade, V, 20 centímetros por segundo, divide por 100, 0,2. Vezes o Rho, massa específica, admitindo substância pura, 800 kg por metro cúbico, não tem que transformar, e o Mi 0,2 também não tem que transformar. Fazendo as contas, deu 160, ó, não tem unidade, e como é menor do que 2.000, escoamento é laminar. Perguntas? É só para treinar a equação. Quanto à viscosidade, amanhã, exercício, segue revisões para frente. Vai aparecendo. Mais um. Então, esse aqui era um da lista, eu tirei. É o paralelo para você resolver aquele outro da lista. E já caiu em prova. Esse que caiu na prova online. Nas 10 questões, teste. Determina a velocidade do fluido nas seções 2 e 3 da tubulação mostrada na figura. É um tubo Venturi, ou seja, está na horizontal. Deu as unidades, tudo no sistema internacional. Ó. V1, 3 metros por segundo, diâmetro de 1, meio, de 2, 0,3, de 3, 0,2 metros. Observe, então, que vai reduzindo as seções. V1 é 1. Então, você tem que fazer 2 a 2. Admita tudo água passando, então é incompressível. Aplica a equação da continuidade reduzida, Q1, Q2 e depois Q1, Q3. Q1, Q2 iguala, então V1 a 1 igual a V2 a 2. Tubo é circular, não deu a área, deu o diâmetro. Então, em vez de usar πr quadrado, estou usando πd ao quadrado sobre 4. Por quê? O raio é metade do diâmetro. D sobre 2 elevado ao quadrado, fica D2, 2 ao quadrado, 4. Aí, π sobre 4 vai embora, isola o V, inverti o membro, ficou o V1, do outro lado, passa o D2 dividindo, acopla, D1 por D2 ao quadrado. Quem que é o D1? Diâmetro maior. D2, intermediário.
meio por 0,3, eleva ao quadrado, vezes 3, deu 8,33. Faz a mesma coisa que 1 Q3, V1A1 igual a V3A3. Velocidade vezes área. A área, de novo, só altera o parâmetro do diâmetro 3, π sobre 4, de novo, cancelado. Isolo V3, passo D3 dividindo, porque está multiplicando, na mesma fração, eleva ambos ao quadrado, coloca os valores, agora D3 é 0,2, fazendo as contas, deu 18,75 metros por segundo. Fisicamente esperado, reduz, eu espero um aumento no intermediário, um aumento maior ainda na seção 3 de saída. Mariana Santana, a resposta da lista dos trabalhos pode ser digitalizada? Mesmo esquema, né? Digitalizado, fez no Word, usando o Equation, MathType, se você quiser, usou o Scan do celular ou o Microsoft Lens, gerou em PDF, quer deixar em Word, de preferência passa para PDF, tirou foto, aguarde o link, vai ser mandado lá depois, lá na reta final. Então, digitalizado. Do jeito que está o andor da carruagem, para voltar ao presencial, tem chão, né? João Vitor, voltando aí, vai estar, já está lá na Fisicatrônica, limpinho. Aula 3 e as de amanhã também. Ok. Mais um. Tem um outro parecido deste. Estava em prova este. E na lista o outro lá, que está de novo na lista. E é do Brunetti. Tá? No tubo da figura, determinar a vazão em volume, em massa, em peso e velocidade só na seção 2, porque a velocidade 1 já está dada. E está tudo no sistema internacional, exceto as áreas. Numa relação, numa divisão, você pode não fazer a transformação, como a gente fez de A1 a 2. Mas quando ela estiver sozinha, A1 ou A2, você tem que transformar para metro quadrado. Esses 10 centímetros quadrados, 5 centímetros quadrados, multiplica por 10 a menos 4, e aí vira metro quadrado. O ρ é a água, né? Que ele fala no texto, está aqui, 10 a terceira quilograma metro cúbico. Na resolução só coloquei ρ. G, quando não fala assim, adota G igual a 10 ou 9,8, se você quiser. Ele já falou para usar 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, para achar a vazão, vou começar em volume, depois eu tenho aquelas relações entre elas do QM e do QP, que é QP. Então, vou escolher a seção 1, porque eu já tenho velocidade lá, né? Então, a vazão volumar, velocidade vezes área, V1 a 1. V1, 1, a área, 10 centímetros quadrados. Multiplica por 10 a menos 1. Certo? E aí, tem um aqui, né? Matemática. 10 a menos 3. Sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Já está transformado aqui. Só para treinar, a historinha de 1 litro igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Ele não pediu, a resposta está aqui. E a gente vai usar só internacional. Então, 10 a menos 3, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos é litros. Então, a unidade usual, 1 litro por segundo. Essa é a vazão volumar. Em massa, usando a relação, eu não tenho massa para dividir por tempo, nem como no primeiro. Não tenho
equação especial. Então, tem que buscar a relação com o quê? Basta multiplicar pelo ρ, 1000, o 10 a menos 3. Aqui é 10 a terceira, 10 a 0, dá 1. Massa por tempo, quilograma por segundo. Mesma coisa, o QP, vazão em peso, gama, peso específico, vezes o Q. Você poderia, Q, aqui é ρ que eu tenho, G que eu tenho, Q que eu tenho, mesmo cálculo vai dar isso aqui. Ou, porque vai dar aquilo lá. 1000, 10 a terceira, vezes 10, 10 a quarta, vezes 10 a menos 3, sobram 10. Ou, lembra do QP igual QMG, que está invertido o fator? G, 10, vazão em massa, 1. 10 vezes 1, 10. Vazão em peso, peso por tempo. Força, Newton por segundo. Velocidade, uso. O Q é constante. Depois vocês vão ver que dá o mesmo resultado. Q2 é o Q, tá? V1 é V2A2 igual a V1 a 1. Se vazão, velocidade vezes área, então a velocidade é vazão por área. Se são 2V2, Q por A2. Vazão, 10 a menos 3. Área 2, 5 centímetros quadrados. Passa para metro quadrado, vai para o numerador, 10 a quarta, dá um 10 dividido por 5, 2 metros por segundo a velocidade em 2. Só para testar o Q2, que é o Q também, V2A2, é 2 vezes 5, 10 a menos 4. 10, 10 a menos 4, 10 a menos 3. É a resposta igualzinho, a vazão é constante. Metros cúbicos por segundo. O Eduardo, boa pergunta aí, em relação de unidades. Ele falou sobre o 1 kg por litro. O litro é usual, né? O Rô, aí no caso da água, ele está falando. 1 kg por litro. Tá. Quilograma a gente não vai mudar. Aí, o que você tem que fazer para ficar metro cúbico? Aquela historinha aqui, ó. Então, você já tinha um lá. Aqui vai ficar 10 a menos 3. Vai para cima. Então, tá certo? O quilograma por litro é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico. A gente viu que é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico na aula passada. É aquela história do 1 litro, 1 quilograma. Tal da massa e do volume. Né? Então, é isso aí mesmo. E para fechar, o último, aguenta firme aí, questão de prova, idêntico. Importantíssimo para resolver isso, que eu devo cobrar esse cara na prova.